Olá pessoal, vamos a mais um vídeo que faz parte do quadro Livros Essenciais, a resenha do livro Bhakti Yoga, O Caminho do Amor, escrito por Swami Vivekananda. Vamos começar falando um pouco desse autor. Essa personalidade inspiradora de Swami Vivekananda foi bastante conhecida tanto na Índia como nos Estados Unidos, durante a última década do século XIX e a primeira década do século XX. O desconhecido monge hindu ficou repentinamente famoso no Parlamento das Religiões, que foi realizado em 1893 em Chicago, no qual ele representou o hinduísmo. Seu vasto conhecimento das culturas oriental e ocidental, bem como a sua profunda percepção espiritual, ardente eloquência, brilhante conversação e grande simpatia humana, causou um interesse muito grande nas pessoas que entraram em contato com ele. A missão de Vivekananda nos Estados Unidos foi interpretar a cultura espiritual da Índia, especialmente em seu aspecto vedântico. Ele também tentou enriquecer a consciência religiosa dos americanos por meio de ensinamentos racionais e humanísticos da filosofia Vedanta. Na sua terra natal, Vivekananda é tido como um santo patriota da Índia e um inspirador de sua consciência nacional adormecida. Ele teve o serviço ao homem como a manifestação visível de Deus. Foi a forma especial de devoção que ele preconizou a todos os hindus. A missão do Swami foi tanto nacional como internacional. Um amante da humanidade, ele lutou para promover a paz e a fraternidade humana, baseado no princípio espiritual da unidade vedântica da existência. Um místico do mais elevado nível, Vivekananda tinha experiência direta e intuitiva da realidade. A tendência natural da mente do Swami, bem como a de seu mestre Ramakrishna, era a de se elevar acima do mundo e de se perder na contemplação do absoluto. Durante a sua breve vida de 39 anos, dos quais apenas 10 foram devotados às atividades públicas, ele deixou para a posteridade seus 4 livros clássicos, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, do qual nós estamos fazendo a resenha, Karma Yoga e Raja Yoga. Sobre o Karma Yoga também temos um vídeo no canal que eu vou deixar ao final desse vídeo, dessa resenha. Todos os livros admiráveis tratados sobre a filosofia hindu. Além disso, Vivekananda proferiu inúmeras palestras, escreveu de próprio punho cartas inspiradoras para seus muitos amigos e discípulos, compôs vários poemas e foi o guia espiritual para um grande número de pessoas que o buscavam como mestre. Ele também organizou a Ordem Ramakrishna de Monges, que é a mais importante organização religiosa da Índia moderna. Cabe dizer que a Ordem Ramakrishna hoje administra 221 centros ao redor do mundo. 167 centros são na Índia, 14 nos Estados Unidos e 2 na África do Sul, no Brasil, no Canadá, na Rússia. Aqui no Brasil nós sabemos que tem em Belo Horizonte, em São Paulo e, se não me engano, em Curitiba. Existe também centros na Alemanha, na Argentina, na Austrália, na França, na Holanda, nas Filipinas e numa série de outros países. Agora vamos falar um pouco sobre o tema desse livro, o Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga é a yoga da devoção, a yoga do amor, no qual Deus nos torna muito íntimo e nos ama incondicionalmente. E é pelo seu amor, a graça divina, que ele ouve as nossas preces e nos redime do pecado. Bhakti Yoga nos ensina que o amor é um instinto mais natural e básico da vida, em sua forma mais pura, incondicional e cosmocêntrico. É a fonte da alegria e da força interior. Vivekananda vai explicar que quando esse yoga da devoção, esse yoga do amor, que é o Bhakti Yoga, é corrompido, limitado ou pervertido, ele se torna egocêntrico e egoísta, que seria então a raiz, a origem da fraqueza e do sofrimento. E o ego é aquilo que bloqueia, que
faz com que o fluir espontâneo do amor seja limitado ou bloqueado em nós. Todo amor que é dado ou recebido é, na verdade, o amor de Deus, fluindo através dos canais humanos. Vivekananda diz que, via da regra, na vida cotidiana, as ações do ser humano estão centradas no seu limitado complexo corpo-mente. Como consequência disso, o seu amor também se torna limitado e superficial. A devoção, o amor, a fé, esses são os meios de se ter a realização. O Bhakti Yoga é, portanto, a entrega do coração, e isso converte a busca espiritual em algo simples, positivo e natural. Uma pessoa pode ler inúmeros livros, aplicar seu raciocínio com ardor, praticar meditação e outras técnicas, mas ainda assim pode considerar a jornada espiritual como algo mecânico, seco e sem inspiração. A devoção a Deus torna todas essas práticas de autocontrole, concentração e meditação naturais e agradáveis. O Bhakti Yoga pode ser fácil de praticar e acessível a todas as pessoas. Sua abordagem ao divino é positiva e alegre, tingida com emoção. A emoção e a devoção intensas, quando seguem juntas e são direcionadas a Deus, realmente levam o praticante à sua meta, pois Deus nunca falha com o verdadeiro devoto. A vida na Terra nos deixa essa profunda mensagem de que somente Deus é aquele que tudo provê. Ele é o nosso único protetor. Swami Vivekananda escreve esse livro para nos dizer que o Bhakti Yoga, esse caminho da devoção, esse caminho do amor, é uma das formas de libertação da roda de Sansara, que são as rodas da encarnação, dos quais nós viemos, reencarnamos e nos desprendemos do corpo físico para aprendermos, para podermos evoluir, para podermos alcançar Deus e refazer aqueles nossos erros do passado. Então, o Swami Vivekananda traz o Bhakti Yoga, traz o caminho do amor como uma da forma de compreender as falhas humanas, de tornar esse homem, que muitas vezes é negativo, como positivo, um bem da humanidade. Então, essa seria a religião da realização, de fazer uma distinção entre aquilo que nós temos como imagem que representa o Deus ou um santo da adoração, que leva à libertação, mas representa também o Deus único, a adoração como Bhakti, que é uma forma de nos auxiliar a nos conectar com o sagrado, com o divino, por meio do nosso próprio amor, do nosso próprio sentimento, sem depender de um rito específico, sem depender de um local específico, sem depender de um tipo de meditação ou de um tipo de prática. Então, o método e o meio do Bhakti Yoga é a realização do ser, que vem por meio do discernimento, do controle das paixões, da prática dessas disciplinas espirituais, da pureza, da força e da própria alegria interna. É o alimento puro do amor. Então, esse livro é um livro que traz alguns capítulos. Esses capítulos, eles são divididos em duas partes. A primeira parte é a parte do Bhakti Yoga, que sempre começa com uma oração, depois vem trazendo a definição do Bhakti, a filosofia de Svara, a realização espiritual, ou qual seria a meta do Bhakti Yoga, a necessidade de um guru, as qualificações do discípulo e do mestre, os mestres e as encarnações divinas, o mantra Om, a palavra e sabedoria, a adoração de representações e imagens, o ideal escolhido, o método e os outros meios. A segunda parte do livro fala sobre o Para-Bhakti, ou devoção suprema, que começa com um capítulo da renúncia preparatória, a renúncia do Bhakti vem pelo amor, a naturalidade da Bhakti Yoga e seu segredo central, as formas de manifestação do amor, o amor universal e como ele conduz à autoentrega, o conhecimento mais elevado e o amor mais elevado,
O Triângulo do Amor, O Deus do Amor é a sua própria prova, Representações Humanas do Divino Ideal do Amor e a conclusão, tendo no final algumas explicações sobre a Ordem Ramakrishna. Eu recomendo muitíssimo esse livro, inclusive toda a série do Swami Vivekananda. São livros que trazem muitos adendos interessantes, mesmo para aqueles que não seguem a Ordem Ramakrishna, não seguem o hinduísmo, mas para todos aqueles que têm uma simpatia com as filosofias espirituais indianas, com a história espiritual da Índia, que é muito antiga, com essa valência espiritual que os gurus indianos trazem dentro da complexidade da filosofia Vedanta. Esse livro do Bhakti Yoga, do Caminho do Amor, é um livro interessante para se começar, porque ele trata daquilo que nós já temos dentro de nós, para que nós tragamos para total potencialidade do nosso ser. Eu agradeço e acompanhe os nossos vídeos sobre os livros essenciais. Obrigada!